Sou o professor Evanilson e vamos para mais uma curiosidade matemática. E hoje nós vamos ver o que é um número quadrado perfeito. O que significa dizer que um número é um quadrado perfeito, tá? Primeiro vamos entender o que é um quadrado perfeito. Dá uma olhada nessa figura aqui. Ela é uma figura plana, base e altura. E essa superfície aqui determina para nós a superfície de um quadrado, porque ela tem a base e a altura com a mesma medida. Então eu tenho 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus. Então eu tenho aqui um quadrado, tá certo? Agora vamos compreender assim, o que vinha a ser dizer que um número é quadrado perfeito. Vamos tentar entender essa ideia agora? E nós vamos passar essa ideia para vocês. Espero que no final vocês tenham clareza a partir de então do que é um número quadrado perfeito. Então eu vou com essa ideia agora. Vou pegar 12 quadradinhos. Observe aqui, eu tenho a face quadrada. O que vai interessar para nós é a face. Então eu tenho 12 quadradinhos e com esses 12 quadradinhos eu vou formar um quadrado perfeito. Então eu vou juntar aqui, esse vem aqui, esses 3 eu coloco aqui, mais esses 3 formei os 12, daí eu tenho aqui, olha, um quadrado perfeito. Então observem bem, é um quadrado perfeito? Não, não é um quadrado perfeito. Se a gente for analisar direitinho, a gente vai perceber nessa figura aqui o seguinte: eu tenho na minha base 3 e na minha altura 4. Então eu formo um retângulo. Então a minha superfície é formada por 12 quadradinhos e esses 12 quadradinhos não formaram um quadrado. Então o que eu vou fazer agora? Vou modificar os lados. Vou pegar esse daqui, vou colocar aqui. Vou modificar agora para a gente formar um quadrado perfeito. Esse daqui vou colocar aqui. E esse daqui eu vou colocar aqui, ok? Ah, agora sim. Agora formou um quadrado perfeito? Olha aí, ó. Não, novamente não formou um quadrado perfeito, porque olha, 12, por mais que eu modifique essas peças e eu coloque essa peça aqui, outra peça lá, por mais que eu faça modificação, eu nunca, jamais eu vou conseguir formar um quadrado perfeito com 12 superfícies quadradas, porque 12 não é um quadrado perfeito. Uma forma simples de eu obter um quadrado perfeito a partir dessa ideia aqui seria, por exemplo, eu tirar esses 3. Tirando esses 3, aí a gente já observa que formou um quadrado. Então eu tenho base 3, altura 3, 9 faces quadradas, então eu tenho uma superfície quadrada. Então 9 é um quadrado perfeito. Uma outra forma de eu encontrar um quadrado perfeito aqui, dá uma olhada aqui nessa ideia. Eu pego 4 quadradinhos e eu acrescento ele aqui, ó. Então eu já vi que 9 dá um quadrado perfeito e 16 é um quadrado perfeito. Então eu obtive o quadrado perfeito a partir do 9, fazendo isso aqui, e também a partir do 16 acrescentando. Então 9 e 16 são quadrados perfeitos. 12, por sua vez, não é um quadrado perfeito, tá certo? Sabendo dessa ideia, vamos conhecer aqui os quadrados perfeitos. Então vamos lá agora, a partir da ideia que nós vimos, em que 9 e 12 não é um quadrado perfeito, vamos conhecer quais números são quadrados perfeitos. Por exemplo, com uma face quadrada, eu já tenho um quadrado. Então isso significa que o 1 é um quadrado perfeito. Com 4 faces quadradas, eu obtenho um quadrado de base 2 por 2. Eu tenho um quadrado perfeito aqui, o 4 é um quadrado perfeito. O 9 e o 16, nós já vimos ali através da experiência que nós fizemos, que é um quadrado perfeito, que são quadrados perfeitos. Aí eu vou ter o 25, o 36, vai observando a figura, são todos quadrados perfeitos. O 49... o 64, vamos dar uma pausa no 64 para a gente analisar por que essa figura aqui, ó, formou um quadrado perfeito. Se a gente for analisar essa figura detalhadamente, a gente tem na sua base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na sua altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui a gente possui uma base com 64 quadradinhos e com 64 quadradinhos eu formei um quadrado perfeito. Aí depois vem o 81 e o 100. Então aqui nós temos o quadrado perfeito, tá ok? Então os quadrados perfeitos formados a partir
desses quadrados que nós juntamos são esses daqui. Aí vem a seguinte pergunta: o 60 é um quadrado perfeito? Vamos pensar, o 60 é um quadrado perfeito? Não. O 60 é um número que está entre o 49 e entre o 64, que são dois quadrados perfeitos cuja raiz do 49 é 7 e a raiz do 64 é 8. Entre 7 e 8, que são as raízes de 49 e 64, não existe número natural. Então, se não existe número natural, significa que o 60 vai ser um número entre 7 e 8. Então, esse número ele pode ser representado na forma decimal, 7, alguma coisa. Então, eu tenho 7, e esses pontinhos representam a parte decimal da raiz quadrada de 60. Então, vamos pensar assim: se eu estiver fazendo uma prova e eu tiver que dar um valor para a raiz quadrada de 60, nas alternativas eu vou procurar um número que esteja acima de 7,5. Porque o 60 está mais próximo de 64, que é o 8, do que do 49, que é o 7. Então eu pego acima de 7,5. Por exemplo, iria procurar o 7,7, 7,8, 7,9. Então seria mais aproximado, tá? Então o 60 não é um quadrado perfeito, eu posso ver por aproximação, tá certo? Uma outra forma de eu pensar no número 60 seria observar as alternativas, e nas alternativas o resultado ele está na forma de radical mesmo, ele está na forma de raiz. Se ele está na forma de raiz, então eu utilizo esse processo. Eu pego 60 e decomponho o 60 em fatores primos. Aí, decompondo 60, primeiro eu divido por 2. Dividindo por 2, eu vou obter 30, tá certo? 30 também dá para dividir por 2, então eu continuo, divido por 2. Aí 30 dividido por 2, eu vou obter 15. 15 não dá para dividir por 2, então eu tenho que dividir por 3. Daí eu vou fazer 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 só dá para dividir por 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Quando eu cheguei no 1, sinal que eu acabei a minha decomposição. Aí eu tenho aqui, olha, os divisores de 60, tá certo? O 60 na forma fatorada, e os fatores que eu obtenho 60 são 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 5, que é igual a 60. Então vou representar na raiz quadrada o 60, só que a forma fatorada, a sua forma fatorada, que vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, que é 4. 4 é um quadrado perfeito, então a raiz quadrada de 4 dá 2, então ele sai fora da raiz. Então fica 2 raiz quadrada. 3 vezes 5, o 3 e o 5 são primos, então eu multiplico 3 vezes 5, 15, e a resposta da raiz quadrada de 60 eu também posso obter através do 2 raiz de 15. Então seria duas formas de eu representar dois números não quadrados perfeitos. É na forma decimal, que é essa daqui que nós representamos através dos 60, 7, pontinhos, esse pontinho é a parte decimal, ou na forma da decomposição em fatores primos, em que nós obtemos para a raiz de 60 o 2 raiz de 15. Essas raízes que estão na mesa, a raiz desses valores que estão na mesa são números naturais, então esses números são quadrados perfeitos. Então quem são os quadrados perfeitos? Até o 100, o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49, o 64, o 81 e o 100. Os quadrados perfeitos não param por aí. O nosso estudo aqui nós fomos até o 100, mas existem outros quadrados perfeitos infinitos. 121, 144, 169, 196, 225 e aí infinitamente, tá certo? Então, observando a mesa e os valores, nós compreendemos então por que esses números que estão aqui são quadrados perfeitos, tá certo? Porque se você juntar os quadradinhos dele, você consegue formar, através desses números que eu acabei de falar, um quadrado perfeito. Tá ok? Espero que tenha tirado essa dúvida. Qualquer momento da sua vida, numa aula ou em casa estudando, que você cair numa raiz, você vai pensar assim, essa raiz é quadrado perfeito?
Aí você vai pensar nessa ideia, eu formo um quadrado perfeito com esse número? Se eu formo, a minha base é o resultado da raiz, é o número natural que representa essa raiz. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado aí, que tenham aprendido e que a partir de agora vocês tenham uma visão diferente para o significado desse termo, o que vem a ser um número quadrado perfeito. Tá ok? Obrigado. Beleza pura, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá um like para ajudar no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado!